Se você se interessou por esse vídeo, talvez tenha dívida ou conhece alguém que tenha dívidas. Em 2021, o endividamento das famílias brasileiras bateu recorde em média de 70% de endividados. E 83% das pessoas, elas têm a dívida no cartão de crédito. O que significa isso? Que elas têm as dívidas mais caras hoje. E o que faz essas pessoas entrarem nesse tipo de dívidas? Então, o que leva elas a se endividarem? O que leva são 3 fatores. O primeiro seria os juros abusivos que nós temos no Brasil. Depois, nós temos a falta de educação financeira. As pessoas não têm educação financeira. Agora, recentemente, nós vamos passar a ter educação financeira na escola. É um avanço. E outro fator é o crédito fácil. É muito fácil pegar dinheiro emprestado. E as pessoas acabam se endividando. Esses são fatores que levam as pessoas a se endividarem. Então, nós temos que ficar alerta contra eles. Se eu já entrei na dívida, então o que eu devo fazer? Então, eu preciso criar um plano para agir. Não adiar essa decisão, mudar minha mente de sair dessas dívidas. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber o quanto eu tenho de dívida, o valor total, o valor original, sem aqueles juros embutidos. Porque a nossa dívida, ela se torna muito grande por causa desses juros abusivos. Então, você, quando financia uma casa, você paga quase 3 casas. Quando você faz um empréstimo, não é diferente. Então, se você já sabe o valor original ou total da sua dívida, sem os juros, já descobriu? Então, avalie o quanto você pode pagar desse valor. Posso pagar tudo? Posso pagar mensal? Vou renegociar? Vou conversar? Vamos ver o que eu posso fazer. Também, se descobriu quanto deve, então agora vamos organizar o nosso orçamento. Quanto eu ganho, quanto eu gasto. Vou avaliar todos os gastos, principalmente os pequenos gastos, porque nos pequenos gastos pode estar o problema maior. Então a gente tem que controlar todos os gastos. Então você tem que saber para onde vai o seu dinheiro. E é muito importante que durante esse controle dos gastos, você não corte o lazer nesse momento difícil, porque senão você vai ficar infeliz. Você tem que ter um equilíbrio. Lembra que eu sempre falo, não vai deixar de viver o presente pensando só no futuro. A gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ter o lazer, tem que ser feliz e fazer tudo ao mesmo tempo, de forma equilibrada. Tá difícil, o dinheiro tá pouco, o que a gente faz? Tenta gerar outras fontes de renda, renda extra. Vê o que você pode vender, né? Vê o que você pode trabalhar como freelancer, serviços que você pode prestar. Isso vai acelerar o seu ganho para você, no futuro, pagar todas as dívidas. Se eu tenho muita dívida, eu tenho que sair da zona de conforto. Eu só vou ter resultados diferentes se eu fizer coisas diferentes. E se eu ficar fazendo o mesmo que as pessoas fazem, entrando em dívidas com juros abusivos, comprando o que eu não posso, para mostrar para quem eu não gosto, eu vou ficar cada dia mais endividada. Então, a gente não tem que ser igual a esses 70% de endividados. Você tem que ter controle das suas finanças. E seu foco nesse momento deve ser de pagar as dívidas. Então, você tem que saber o tamanho do seu bolso a sair gastando. Dói, mas você precisa gastar com controle. E o que você pode. Você saindo da dívida, mais para frente você consegue fazer o que você deseja. E um outro ponto importantíssimo é jamais refinanciar dívidas. Por que você não refinancia a dívida? Porque o banco, ele vai diminuir o valor das suas parcelas e aumentar o valor da sua dívida. Não é isso que você quer nesse momento. E é importante que você tenha esse controle emocional, porque as cobranças vão te pressionar,
O desejo de gastar não vai mudar, você vai querer gastar e você não pode gastar. Só que você não deve esquecer que você tem alguém para te ajudar, que é Deus. Ele está do seu lado e Ele conhece a intenção do seu coração. E lembra que quem empresta é escravo daquele que emprestou. Então, até quando você vai querer ser escravo do outro? Então, se liberte dessa escravidão. Dívida, nunca mais. Um outro ponto importante para quem tem dívida é conhecer a lei do superendividamento. É uma lei criada em julho de 2021, que ela vai proteger e ajudar os endividados a pagar de forma justa o que devem. Ela não vai passar a mão na cabeça de quem deve, mas como nós temos juros abusivos, então a gente precisa de alguém que defenda o consumidor, porque senão ele não consegue pagar suas dívidas. Então, gente, se planeje, de novo. Então, gente, se planeje, avalie o valor da dívida que você tem, veja o quanto pode pagar, negocie e se liberte dessa escravidão. Se precisar de ajuda de órgãos competentes, nós temos o PROCON, nós temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, são tudo órgãos que visam ajudar o consumidor endividado. Tenha a intenção de pagar as suas dívidas. Espero que o vídeo tenha ajudado a todos. Curta, compartilhe, comente. Eu espero vocês no próximo vídeo.